Big Brother é um filme de comédia e drama dirigido por Kawai Khan, lançado em 2018. O protagonista, interpretado por Donnie Yen, é um ex-soldado que se torna professor em uma escola problemática. Ele é conhecido por usar métodos pouco ortodoxos de ensino para lidar com seus alunos indisciplinados. Alerta de spoiler. Ele retorna a Hong Kong depois de servir nas Forças Armadas dos Estados Unidos por anos. Em busca de iniciar uma carreira como professor, ele vai para sua antiga escola, a Tachi Secundário. O diretor percebe que ele não tem experiência como professor. No entanto, após receber uma carta de recomendação de um superior, ele recebe uma oferta de emprego. Antes de partir, o diretor o informa que a turma que ele vai ensinar é a pior da escola. Na manhã de seu primeiro dia na escola, ele entra na sala de aula e encontra um caos absoluto. Alguns alunos estão dormindo, outros cantando, alguns jogando videogame, enquanto muitos estão cozinhando ramen em um fogão portátil. Mesmo depois que o professor entra, eles o ignoram completamente e continuam com suas atividades. Annie tenta chamar a atenção deles, mas eles fingem não ouvir. Desistindo de tentar desviar a atenção, ele percorre a sala comentando o que os alunos já estão fazendo. Em seguida, ele ajuda um aluno chamado Zuf a tocar o ukulele. Da mesma forma, ele adverte um garoto gamer sobre os riscos da radiação ao ficar olhando para a tela o dia todo. Quando os alunos finalmente começam a ouvi-lo, ele se apresenta e escreve seu nome e número de telefone no quadro. Os alunos riem porque sua caligrafia é feia. Então, um dos alunos liga para ele e pede que ele saia da aula, mas Annie ri. As crianças o ignoram mais uma vez e continuam com suas atividades anteriores à sua chegada. Cansado disso, Annie usa um elástico e giz para acionar o extintor de incêndio na sala. Os alunos rapidamente se dispersam para não se molhar. Finalmente, ele consegue a atenção de todos e os recebe oficialmente em sua classe. Após a aula, um grupo de 5 alunos de baixo desempenho se reúne na sala de suprimentos esportivos para fumar. O líder do grupo, Jack, está apaixonado por uma aluna de alta classe de outra turma. Os outros o encontram olhando para a foto dela e zombam dele. O grupo tem uma rivalidade com os garotos ricos e mimados do time de basquete da escola. Mais tarde, enquanto o time de basquete está treinando, Jack e seu grupo os observam de perto. Jack deixa cair uma garrafa na quadra, fazendo o líder da equipe cair. O grupo ri, mas é interrompido pela professora de inglês da escola, a senhora Lian. Para evitar a detenção, eles pregam peças nela e fogem quando ela está ocupada limpando a mesa. Em outro lugar, o diretor da escola está angustiado porque o Conselho de Educação planeja reduzir 20% de seu financiamento anual. A diretoria faz uma visita à escola para supervisionar onde os fundos estão sendo usados. Ao mesmo tempo, Annie entra na sala de aula, onde os alunos prepararam um balde de água para pregar uma peça nele. No entanto, seus reflexos são mais rápidos do que o balde caindo e ele consegue se defender. Os alunos que estavam esperando para zombar dele estão chocados. Annie pergunta pelo maço de cigarros de Jack. Jack simplesmente lhe entrega o pacote. Então, Annie pede a Zufa para nomear os 3 ingredientes que estão presentes em um cigarro. Quando ele responde corretamente a pergunta, ele pode faltar às aulas do dia. Todo mundo começa a bater em suas carteiras exigindo que eles também faltem às aulas. Quando param, ele entrega um cigarro a todos e pede que analise. Annie sabe que se ele simplesmente mencionar o efeito que tem sobre sua saúde, eles não vão levar isso a sério. Então, em vez disso, ele pergunta sobre os resultados de fumar cigarros e explica como o alcatrão se forma em seus pulmões. Pela primeira vez, eles prestam atenção ao professor e estão realmente interessados em aprender. Naquele dia, no refeitório, o capitão do time de basquete faz amizade com Jack. Bruce tropeça na perna. Isso dá origem a uma discussão entre os grupos que logo se transforma em uma luta. Eles jogam comida e mesas uns dos outros, destruindo o lugar. Mais tarde, Annie é informado de que 5 alunos de sua turma foram temporariamente suspensos por começar a luta. Annie encontra Jack lutando contra seu oponente no corredor e os impede. Ao ser solicitado a se acalmar,
Jack acusa a escola de ser injusta porque crianças ricas não recebem nenhuma punição. Naquele dia, depois da escola, Anne examina os arquivos de todos os 5 alunos para descobrir mais sobre eles. O primeiro rapaz se chama Zulfa, filho de um imigrante paquistanês que está sempre discriminado por causa de sua raça. O único desejo de Zulfa na vida é ser músico. A segunda aluna é uma garota chamada Dena. Ela foi uma decepção para o pai desde o nascimento, porque ele sempre quis um filho. Durante toda a sua vida, Dena tentou ganhar o respeito de seu pai. Ela até cortou o cabelo mais curto e brincou com carros para fingir ser um menino. Ainda assim, seu pai não se importa com ela enquanto trata seu irmão mais novo como um príncipe. Então, há os irmãos chamados Bruce e Chris. A mãe deles fugiu com um homem quando eles eram apenas crianças, o que transformou o pai em alcoólatra. Os irmãos só tinham um ao outro em quem confiar enquanto cresciam. Bruce ficou obcecado por videogames para escapar da realidade, enquanto Chris trabalhava duro em um supermercado para ganhar dinheiro para a família. Por fim, Anne não consegue encontrar informações sobre os antecedentes familiares de Jack. Na cena seguinte, vemos Jack trabalhando em um restaurante como garçom. Um apostador de MMA chamado Gianni chega ao restaurante com seus parceiros de negócios. Jack rouba seu isqueiro chique, mas acaba sendo capturado. Os homens de Gianni o espancam enquanto verificam a identidade de Jack. Depois de descobrir que ele é um estudante, Gianni lhe dá algum dinheiro e oferece um emprego como entregador de comida. Em outro lugar, Anne visita a casa de Zulfa e o encontra fugindo de seu pai e de sua família, após roubar o ingresso. Ele o ajuda no começo, mas depois de descobrir por que ele está sendo perseguido, ele fica do lado do pai. Então, ele e Zulfa vão se divertir na ponte. Para motivar Zulfa a fazer o que quiser, Anne canta com uma banda que se apresenta nas ruas. Segundos depois, Zulfa se junta a ele e canta para o público pela primeira vez. Enquanto isso, o pai de Bruce e Chris chega em casa à tarde como sempre manda que tragam uma cerveja da loja. Quando os irmãos se recusam, ele grita com eles para sair de sua casa. No dia seguinte, Anne se encontra com seu pai e o convence a ir para a reabilitação para o bem-estar de seus filhos. Nesse ínterim, o pai de Dena traz para ela uma sacola de produtos de maquiagem e pede que ela se comporte como uma garota pela primeira vez. Ela aplica a maquiagem em seu irmão mais novo e foge de casa com a chave do carro. Ela está prestes a ir embora no carro de seu pai, mas é parada por Anne no momento certo. Ele diz a ela que dirigir sem carteira é ilegal e sugere uma alternativa. Em seguida, eles vão para uma pista de go-kart. Anne também convida o pai e os faz correr. O pai e a filha não têm piedade um do outro durante a corrida e, eventualmente, acabam fora da pista. De repente, o kart de Dena é atingido por um veículo, mas ela consegue desviar. Sem saber disso, seu pai chora de luto pela suposta morte de sua filha. Dena percebe que ele de fato a ama e o abraça. No dia seguinte, na escola, Bruce e Chris, juntamente com um grupo, são enviados a um centro de reabilitação para entrevistar um alcoólatra em recuperação. Eles ficam surpresos ao ver que a pessoa que eles devem entrevistar é seu pai. Os estudantes perguntam a ele como ele começou a beber. O homem responde que amava muito sua esposa, mas ela o deixou no ponto mais baixo de sua vida. Daí, ele começou a beber e esqueceu que tinha 2 filhos para cuidar. O homem não revela que Bruce e Chris são seus filhos, mas pede desculpas a eles. Em outro lugar, Jack começou a trabalhar para o apostador de MMA Gianni. Ele oferece a Jack muito dinheiro para drogar a bebida de um lutador no próximo jogo. Jack reluta, mas é forçado a aceitar a oferta. No dia da luta, Gianni patrocina um lutador, mas aposta dinheiro em sua derrota. Jack coloca drogas na bebida do lutador, mas é pego enquanto faz isso. Antes que ele possa culpar Gianni, ele é espancado e trancado dentro de um armário. Um pouco depois, Anne chega lá e pergunta aos lutadores se eles viram seu aluno. Os homens pedem que ele volte para casa, mas Jack, de dentro do armário, grita por socorro. Depois de encontrá-lo preso, Anne os ataca e os domina facilmente. Quando os lutadores partem para cima dele, a situação fica um pouco intensa, mas Anne desvia de seus ataques com eficiência. Ao final, ele nocauteia seu melhor lutador que deveria competir em poucos minutos. Na cena seguinte, eles estão no hospital, onde Anne está sendo tratado de seus ferimentos. Jack tenta revelar a verdade sobre Gianni,
mas é obrigado a calar a boca. A notícia chega à televisão e Henry passa a ser conhecido como o homem que espancou um lutador profissional para salvar seu aluno. Sua popularidade na escola cresce e os alunos começam a respeitá-lo. Um flashback nos mostra que Henry costumava ser um brincalhão quando estava na escola. Ele até jogou balões de água em um aluno que estava tocando piano para os pais em um evento. Mais tarde, ele lutou contra o mesmo aluno e quebrou a mão. Ele foi suspenso por causa da luta. A partir desse dia, os alunos prestam atenção quando Henry dá aula e estudam muito para o próximo teste de admissão à faculdade. Todo mundo está indo muito bem, exceto Bruce, que ficou viciado em comprimidos. Acontece que, enquanto Chris recorreu aos videogames para evitar os problemas familiares, Bruce começou a usar drogas. Por estar desfocado, ele se sai muito mal no simulado do teste de admissão. Henry promete ajudá-lo, mas Bruce fica cada vez mais deprimido. Eventualmente, ele pula da sacada de sua casa. Ele é levado às pressas para o hospital e entra em coma. A mídia distorce as notícias e culpa a escola e Henry pelo que Bruce fez. Os funcionários do Conselho Educacional entrevistam Henry e decidem revogar sua licença de professor. Quando ele faz as malas e sai da escola, os alunos o perseguem, pedindo-lhe para ficar. Eles estão com o coração partido por sua ausência, mas sabem que devem fazer bem no próximo teste para deixá-lo orgulhoso. A partir desse dia, eles estudam o dobro para provar ao conselho que Henry é um bom professor. No dia do teste, Jack, junto com todos os seus colegas, recebe uma mensagem de Henry pedindo-lhes para se encontrarem na escola 1 hora antes do exame. Quando os alunos se reúnem, descobrem que foi um truque de Janine para mantê-los confinados na escola, impedindo-os de chegar à sala de exames a tempo. Ele está fazendo isso para ensinar uma lição a Henry. Um pouco depois, Henry chega à escola e descobre o plano de Janine. Ele permite que os alunos saiam e luta contra todos os capangas de Janine para impedir que eles machuquem as crianças. Eles escapam e correm rapidamente para a sala de exames enquanto Henry enfrenta Janine. Enquanto lutam um contra um, Janine revela que ele era o cara que Henry havia jogado balões de água quando ele era pequeno. Acontece que, desde que Henry quebrou o braço dele, ele não conseguiu competir em uma grande competição musical. Desde o incidente, ele não tocou mais piano e culpa Henry por arruinar seu sonho. Henry tenta argumentar com ele, mas é atacado novamente. Eles lutam pelo controle de uma faca. No final, Henry tem a chance de matá-lo, mas não o faz. Ele pede perdão pelo que fez quando era jovem e vai embora. Os alunos chegam à sala de exames na hora certa e concluem o teste. Corta para algumas semanas depois, e todos eles passam com louvor. Janine começa a tocar piano novamente, mas ainda tem muito para praticar antes de ficar tão bom quanto costumava ser. Bruce se recupera rapidamente e promete comparecer ao vestibular do próximo ano. O diretor também está feliz porque o conselho decide dar a eles um fundo de bônus de 20% devido ao excelente desempenho dos alunos no vestibular. Henry volta a lecionar e realiza o truque do borrifo de fogo em outro grupo de alunos.